Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam então bem-vindos a mais uma semana de emissões do Momento de Inspiração, aqui na antena da Alto Minho FM, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Na semana passada falámos de alimentação saudável, esta semana vamos continuar a falar de alimentação, mas hoje, Maria do Céu, vamos falar de alimentos nutritivos, 20 alimentos nutritivos, já agora, que nos ajudam a manter o bom funcionamento do nosso organismo. Olá, ouvintes, mais uma vez obrigada por estarem aí e obrigada pelas sugestões que nos vão dando e até pelas críticas que fazem a alguns programas que nós vamos fazendo e que são só reflexões. Antes de falar, nós estamos a falar da alimentação como base da nossa saúde e como algo que está dentro da nossa possibilidade de mudar e de controlar, porque nós temos a mania que, primeiro, que controlamos a nossa vida e as variáveis, e muitas vezes não controlamos nada. E muitas vezes, algumas das coisas que são fundamentais para nós esquecemos, ou então vivemos de uma forma inconsciente, ou porque não nos dá jeito, ou porque é mais fácil, ou porque é socialmente mais extraordinário e mais bonito e tem mais glamour. Não é nada disso que nós estamos aqui a defender, queridos ouvintes. Nós estamos aqui a defender uma consciência, uma responsabilidade e um compromisso que você deve ter com a sua saúde e com a saúde das pessoas que estão à sua volta. E nós, antes de falarmos nos alimentos, nós queríamos falar, por exemplo, que fala-se muito na sustentabilidade. E relativamente à alimentação, o que é uma alimentação sustentável? Primeiro, é escolher comprar alimentos vegetais ou tudo aquilo que precisa perto da sua casa ou perto de produtores das redondezas, ou seja, porque nós controlamos o caminho que essas coisas fazem. Tem duas questões. Primeiro, nós controlamos ou estamos mais conscientes da pegada ecológica e a segunda é que estamos a ajudar os produtores locais, ou seja, nós devemos criar e ajudar as pessoas que, de certa forma, trabalham para produzir alguma coisa e que estão mesmo ao pé da nossa casa. Quer dizer que devemos privilegiar, por exemplo, mais as idas aos mercados tradicionais. Sim, nas cidades e nas vilas. Não? Completamente. E eu não estou... Que geralmente é onde vão os produtores locais. Sim, e eu não estou nem contra nenhum conceito, nós só estamos a falar em termos de sustentabilidade e fazer alguma coisa pela população que está ao nosso lado e que nós podemos ajudar. Depois, sempre que possível, escolher produtos orgânicos ou biológicos e pronto, e lá está a ver que não se pode comprar naquelas grandes superfícies e porque você devia procurar comprar estes alimentos de uma forma certificada e às vezes as pequenas mercearias ou então as lojas mais pequenas conseguem mesmo dar uma certeza. O problema é que são quase inexistentes agora, não é? São um bocado inexistentes e temos agora um problema, tem a ver com, são muito mais caros porque... lá está, e você tem que ver, porque às vezes nós compramos gato por lebre, desculpem a expressão, às vezes pagamos muito porque pensamos que é biológico e não é bem assim, por isso a importância de ler os rótulos, de ler onde é que foi embalado, onde é que foi produzido e por aí fora, e assim você vai estar mais atento. E também se puder comprar naquelas, agora que há muitas lojas a granel, também é uma boa opção, porquê? Porque não há embalagens, porque... Entendem? Não há muitas, mas não já há muito. algumas. Mas há. Depois, outra das coisas tem a ver com o preço, o preço justo por alguma coisa. Muitas vezes nós escolhemos os produtos porque são baratos. E eu cada vez mais evito comprar coisas que são muito baratas. Porque para mim o barato não significa qualidade. Também não significa falta dela, mas para mim nós temos que ter alguma consciência daquilo que compramos e se uma coisa custa 1 e outra custa, a mesma coisa custa 0,2, eu tenho que ver que há aqui alguma diferença e nós temos que perceber, e muitas vezes nós percebemos a diferença quando lemos os rótulos e quando lemos tudo o que está escrito na embalagem. Temos que perceber a origem da diferença. Temos que perceber a origem, devíamos perceber a origem da diferença. Depois, outra das coisas que é importante também para mim é nós nunca irmos às compras sem uma lista de compras. Isto tem a ver com ser sustentável, porque nós somos muito suscetíveis e muito sensíveis a embalagens, a rótulos. Há muito apelo ao consumo. Há muito apelo. E assim, nunca vá às compras quando está zangado, nunca vá às compras quando tem fome.
Nunca vá às compras quando está com oscilações de humor, porque vai comprar disparados. E depois vamos para casa e encontramos frascos e encontramos legumes e coisas assim que depois acabamos por não usar e acabam por passar o prazo de validade. E nós hoje em dia não podemos desperdiçar o que quer que seja, e qualquer coisa que seja que nós deitemos fora está a cometer um crime. E porque tem que pensar sempre que há muitas pessoas que precisam do alimento e não têm, há pessoas que desejosas daquele produto e que não podem comprar, e você não o pode desperdiçar, porque hoje tem a ver com esta atitude que devemos ter na nossa vida. Portanto, evitar desperdícios é das coisas também que nós devemos ter como atitude diária, e tem a ver com a reutilização que nós podemos fazer. Eu ouvi uma coisa extraordinária e que acho que é o Pingo Doce que está a fazer, desculpa, mas ouvi também, e eu acho que nós devemos estar atentos, que as frutas e os legumes que estão já em fase final da data de validade, o que é que eles fazem? Eles transformam essa fruta e esses legumes em sumos, e sumos de fruta que há em garrafinhas e que podem ser consumidos, e o valor nutricional está lá. Por isso, quando virem no Pingo Doce, eu já vi, já consumi, e por acaso foi de frutos vermelhos e que estava ótimo, são mesmo no final da vida, em que não se deita fora e que se pode reutilizar. Não é só lá, há também outro... Pronto, ainda bem que há noutras coisas. Eu soube isso do Pelo menos Pingo há mais Doce. um hipermercado que faz isso. Pronto, estejam atentos, às vezes essas garrafinhas têm a ver que vocês que se gostam da fruta e se gostam dos sumos, é uma boa opção, e sabem que, no fundo, estas grandes superfícies estão a fazer algo para evitar os desperdícios que... E há outros hipermercados e assim que fazem preços mais baixos quando está perto do limite, mas aí é preciso ter cuidado com as datas de validade, que às vezes é mesmo muito curta. É verdade. E tem sobretudo a ver com os nutrientes, que falávamos no último programa, mesmo. Na ausência dos nutrientes, que depois, muito perto do prazo de validade, vão à vida, não é? Porque tem muito a ver com a pegada ecológica, tem muito a ver os alimentos onde são comprados, e desde o momento em que saem do produtor e chegam ao consumidor final. E às vezes, quando chegam até nós, queridos ouvintes, podem ter fibras, mas há outras formas de as consumir e de forma mais barata. Outra das situações que nós devemos cada vez estar mais atentos é o uso dos plásticos. Nós sabemos disso, sabemos que o plástico acaba por ser um material difícil de... Hoje há empresas que fazem a reciclagem do plástico, mas nós sabemos que é das coisas mais poluentes que nós temos e difíceis de resolver no nosso planeta, e por isso nós tudo aquilo que pudermos, levar os sacos de casa, utilizar... Mas está presente demais na nossa vida, não é? Mas está presente em tudo, desde roupas, desde calçados, desde tudo aquilo, muitas vezes as garrafas de água, e portanto nós temos que pensar um bocadinho sobre o plástico e sobre a forma como nós o usamos ou compramos. Há uma coisa incrível que eu acho importante relativamente à sustentabilidade da alimentação, de que seja, é que nós colocamos esta ideia de que nós somos muito, nós não somos nada na importância que é este conceito em termos globais. Mas eu acho que todos nós podemos fazer a diferença na nossa atitude, no nosso comportamento e no nosso compromisso relativamente a nós, relativamente à vida e relativamente à nossa saúde. Porque todas estas questões levam-nos para uma atitude muito mais saudável, respeitadora do nosso ambiente e daquelas coisas que nós temos que fazer para preservar, não para nós, mas para as pessoas que vêm para nós, porque há alterações climáticas e nós vemos isso de uma forma constante e a miúdo, e todos nós podemos fazer a diferença. Uma das coisas, queridos ouvintes, vocês desculpem lá, eu vou à praia todos os dias, e todos os dias eu vejo uma garrafa de água, um plástico, qualquer coisa, e eu às vezes eu pergunto, nos dias de hoje... Isso é um flagelo. Nos dias de hoje eu pergunto, como é que é possível? Queridos ouvintes, não é só a garrafa de plástico, é a decomposição depois que a garrafa com o tempo vai se partindo, e depois, mesmo que sejam micropartículas, são os peixes, são as algas, é tudo aquilo que nós depois vamos consumir. E nós, muitas vezes, vemos as coisas tão afastadas de nós e tão dissociadas, e quando de repente começa-se a ver que um peixe que tem partículas de plástico... Esse tipo de poluição é muito mau. É terrível. E por isso... No verão vê-se muito isso, mesmo no areal, não é? As partículas que lá ficam, precisamente a decomposição dos plásticos,
Já não é só também na parte marinha, mas mesmo na própria Ariel se vê isso. E isso para já é perigoso, não é? Para as pessoas que estão na praia. E de facto, para o ecossistema marítimo é péssimo, não é? Eu já nem falo. Continua a não haver muito cuidado com isso. Mas eu também vou falar aqui numa questão que é muito importante em termos de sei lá, da autarquia, sei lá, desses responsáveis da autoridade marítima, aquilo que vocês quiserem. Há poucos sítios de recolha de lixo. Eu, se quiser colocar o lixo numa praia, eu não tenho onde. Eu tenho que ir levar para casa. Não há sítios para pôr o lixo. Eu acho que nós não podemos ter atitudes mais educadas e de preservação do ambiente se não temos como fazer. Há uns anos atrás havia recolhas de lixo e não sei o quê, de uma forma mais ou menos regular, em termos de meio da praia. Vê-se mais nas praias do sul do país do que propriamente aqui para o norte. Aqui foram todos retirados. Aqui tiraram todos os pontos de recolha de lixo. E eu ponho-me a pensar, mas as pessoas mesmo queiram fazer alguma coisa, levam para casa. Outra das coisas que a mim mais me preocupa nos dias de hoje são os cigarros. São as coisas, as pessoas fumam e põem as coisas na areia. Queridos ouvintes, a sério, eu só queria que soubessem o tempo o tempo que precisa para ser decomposto aquela parte do cigarro. Por isso, é tudo estas coisas que nós devemos ter algum cuidado e nesta questão todos nós ajudamos e todos nós fazemos uma parte e nós somos importantes para que o mundo mude e cada um é fundamental o compromisso que deve ter. Mas vamos muito rapidamente, porque senão já nos estamos a perder, quais são os benefícios de termos uma alimentação mais saudável? Primeiro, e nós estamos a falar do programa e queríamos falar de alguns alimentos hoje e temos que falar deles. Primeiro, nós vivemos num momento em que só se fala do colesterol e das doenças cardíacas e cardiovasculares e por aí fora. Mas nós temos que ter muito cuidado com esta questão do azeite e das gorduras saudáveis, porque nós se cortamos completamente as gorduras saudáveis à nossa alimentação, nós estamos a prejudicar a nossa saúde mental e cerebral. E por isso, queridos ouvintes, nós temos que, quando falarem do colesterol, vocês falam, mas eu ouvi que o nosso cérebro é importante, até porque cada vez mais se fala nas doenças, na demência, Alzheimer e por aí fora, e nós se retiramos o alimento da excelência do nosso cérebro, nós também estamos aqui a prejudicar. Porque há gorduras saudáveis, não é? Sim, nós falámos dela aqui há uns programas atrás. Exato, a questão do ômega 3, por exemplo. Do ômega 3, ômega 6 e ômega 9, o equilíbrio entre os ômegas e que acho que... E que estão presentes em variados alimentos. Em os alimentos. Por isso, queridos ouvintes, é muito importante quando se fala disso, saber que você todos os dias devia consumir, eu acho que as necessidades básicas é uma colher de sopa de azeite. Eu não estou a falar de óleo, não estou a falar de óleo de girassol, não estou a falar de nada. Basta o nosso azeite. E por isso não custa nada na sopa, nas batatas, no peixe, portanto pense nisso. Os benefícios de uma alimentação, e é isso que nós estamos a falar, é relativamente à prevenção e ao controle dos diabetes, que é um flagelo, que é uma doença quase invisível e que eu conheço várias pessoas com esse problema e que é realmente complicado. Não se esqueça que a prevenção dos açúcares da forma mais simples e mais básica é você optar cada vez mais por alimentos mais saudáveis, mais verdes e menos farinhas porque as farinhas e menos sal menos sal. Mas a questão das farinhas e dos hidratos de carbono, da sua forma mais básica, desde o pão, é terrível. Por isso, nós podemos comer pão, mas dever comê-lo de uma forma controlada, não é porque os diabetes existem, mas para prevenir este flagelo que realmente está aqui e que muitas pessoas padecem. Relativamente às questões da alimentação, procurar proteínas e lacticínios que nos ajudam relativamente à parte intestinal é muito importante e cada vez isso está mais presente e nós sabemos, até nós se formos comprar iogurtes, nós temos uma variedade de títulos e hoje em dia de tudo. Já está um bocado no exagero isso. E já está um bocado no exagero, mas que funciona. Agora tenham cuidado só a comprar dependendo das alergias que uma pessoa tem, porque agora nós temos alergias, cuidado com a lactose e que há muito no mercado, já agora cada vez mais produtos sem lactose. Sem lactose, e vejam todos esses iogurtes que você que gosta e que são importantes consumir e que podem ajudar
para você viver melhor, nomeadamente com as suas crises intestinais, que acabam também por afetar muito pela ausência de uma alimentação mais saudável que nós podemos ter diariamente. A alimentação saudável também reduz a ansiedade, melhora, reduz a ansiedade, o stress e todas essas questões aí envolvidas. Você não se esqueça que a ansiedade e o stress acabam por ser um ciclo vicioso em que nós dificilmente podemos sair se nós continuamente estamos nesse conceito. Não se esqueça que alimentos crus e os vegetais de cor crua são as melhores opções para nós termos uma alimentação que nos vai reduzir essa questão da ansiedade e do stress. Não poderíamos acabar esta parte assim muito rápida sem falarmos das vantagens ambientais numa escolha muito mais com consciência, com muito mais responsáveis, porque nós quando estamos a consumir algo que é saudável e quando nós sabemos quem cultivou, quem criou, quem vendeu, nós estamos a reduzir a pegada ecológica do alimento e estamos a contribuir para a sustentabilidade nossa e da comunidade que nos rodeia. E eu acho que isto são queridos ouvintes, são coisas que nós devemos ter em atenção quando falamos na alimentação. A alimentação não deve ser vista como o alimento que eu vou fazer para matar a minha fome, mas a alimentação como geradora de doença e geradora de sustentabilidade, porque é sustentabilidade das pessoas que estão a trabalhar para que muito nós bem, possamos Maria José, o tempo vai passando. Vamos lá então enunciar alguns alimentos. Nós falámos aqui de 20 que são muito importantes. rapidamente, alimentos que você deveria investigar e que devia ver se fazem sentido para si. O primeiro alimento que está na nossa lista chama-se linhaça. Não gosto disso. Eu, por acaso não gosto. A linhaça. Eu durante anos a fio tomei linhaça moída, tem que ser moída no momento e misturada com água e foi o princípio da minha cura do cólon irritável. Eu tenho cólon irritável, eu ainda tenho, não é? Agora, eu comecei é rico em ômega 3. Ômega 3 e também equilibra ali o ômega 6 e o ômega 9. É de todos aquele que tem assim um composto destes ômegas fundamentais para a nossa saúde e que realmente melhorou. Aumenta o colesterol bom? Aumenta, e já viu no Cris Ouvidos. Então, por cima aumenta o bom colesterol e para quem tem problemas de intestinos, ou para quem se preocupa com a saúde dos seus intestinos, que é o nosso segundo cérebro, acho que tem que começar a introduzir alguma coisa da linhaça. Não se esqueçam que a linhaça é um cereal com uma casca muito dura. Ou você põe de molho na noite anterior e uma colher de sopa chega para o dobro da água e você vai ver que aquilo fica tipo uma gelatina. Não se deita fora, aquilo bebe-se tudo. Porquê? Porque os componentes fundamentais da linhaça estão na água. E você pode comer para não se também. perderem nutrientes. E não se perdem nutrientes, ou seja, também pode fazer como eu, que eu moía de manhã e tomava em água e pronto, e resolvia. Mas eu durante anos a fio andava com um moinho pequenino de café para todo lado e era o que eu fazia ao pequeno almoço. Por isso, investiguem, eu acho que é das melhores coisas. Eu acho que já tenho campos e campos e campos muito bem. Depois temos de linho dentro. Sim, senhor. Depois temos os frutos vermelhos, não é? Frutos vermelhos que eu vou incluir. Mirtilos, amoras, framboesas. E talvez os arandos também estão incluídos os arandos. Acho que também estão incluídos os arandos. Morangos e cerejas. Cerejas também, morangos. Eu vou retirar os morangos. Porque... Não gosto. Tem a ver, os frutos vermelhos e os de cor azul são aqueles que têm menor teor de açúcar, ou seja, é aqueles alimentos que são aquelas frutas que você pode comer sem ter medo ou receio em termos do açúcar. E isso eu falo das amoras, dos mirtilos e das framboesas. Por isso, se puder consumir... Depois também há aqueles defensores que nós devemos consumir, isto tem a ver com a pegada ecológica, que nós devemos consumir aquilo que a natureza nos dá nas épocas certas. Mas sabem o que é que eu faço, queridos ouvintes? Eu compro os mirtilos, principalmente os mirtilos, as framboesas já não é tão fácil, e compro em produtores locais e depois ponho no congelador. E depois vou consumindo ao longo do ano em batidos, porque em vez de comprar congelados ou em vez de comprar
uns que vêm, sei lá, que vêm... E neste caso há aqui um conjunto de nutrientes de alto valor, não é? Como o ferro, o cálcio, o potássio, por aí fora. O magnésio também. Sim, e vitamina C. Nós temos de ter algum cuidado, queridos ouvintes, porque à medida que nós vamos tendo mais idade e temos qualidade de vida e que estamos atentos a essas coisas todas, uma das coisas que nós devemos contrariar é a perda de memória. A perda de memória faz-se... Nós podemos controlar isso, é claro que há coisas que estão fora do nosso controle, mas nós podemos controlar isso com os ômegas e com realmente os frutos vermelhos e com os legumes de cor verde. Por isso, se nós começamos a ter algum cuidado, queridos ouvintes, podemos estar, podemos ser mais proativos relativamente à nossa saúde e evitar situações complicadas. Não quer dizer que nós possamos estar numa situação de salvaguarda. Não estamos, mas pelo menos fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Os vegetais de cor verde escura, mesmo escura. Que é o caso dos brócolos, por exemplo. Os brócolos... e de um muito utilizado agora nas saladas, que é a rúcula. Os portugueses estão agora a utilizar muito a rúcula nas saladas. Eu disto, queridos ouvintes, além de ter nutrientes, tais minerais, vitaminas, são super saudáveis, saciam imenso, dão todo aquele aporte que nós precisamos. Você pode pôr um prato muito bonito com isso. E eu ponho nesta equação também os canónigos e os agriões, que eu adoro, e que são fontes de nutrientes que realmente só podemos encontrar aí e que evitam a toma de suplementos de uma forma continuada. Outra das coisas que nós temos que mudar um bocadinho é o paradigma do azeite. Não se esqueçam que nós estamos aqui a falar de fritos e de outras coisas e de gorduras que nós vemos nas manteigas e por aí fora, mas estamos a falar do azeite, que é a nossa gordura saudável. Basta uma colher de sopa por dia para nós termos as necessidades satisfeitas, uma colher de sopa por dia. E que pode substituir os óleos, por exemplo. Pode e deve. Sim, e que devem ser substituir, e que deve substituir, e que é muito importante para evitar doenças, eu digo, generalizadas. O azeite deve agora ser visto... Agora sofreu um aumento exponencial, não é? Mas pronto. É verdade. Mas é verdade. Não se compra óleo, não é? E posso fazer aqui uma substituição. É verdade. E depois também tenham cuidado. Eu cada vez, eu sei disso, que às vezes vêm até mim, às vezes vejo a comprar garrafões e nós não sabemos onde é que é produzido e de onde vem e como é que chega até nós. Vocês não se esqueçam que há uma forma de produzir o azeite e há depois os restos do azeite. E nós temos que ter cuidado porque às vezes vendem-se garrafões de azeite cometido de pouca acidez e que normalmente são os restos e as borras, entre aspas, da produção do azeite. Tenha cuidado porque às vezes mais vale consumir menos e de qualidade pensamos que estamos a fazer melhor a ti, não. Depois temos as oleaginosas. Não é? Nós devemos, eu por acaso ouvi hoje, mas atenção, sem excesso. Há pessoas que caem no excesso. Olha, nozes, amêndoas, nozes pecan, castanhas. Castanha da Índia, brutal, só sabe comer uma por dia e cuidado, uma fonte de selênio monumental, queridos ouvintes. E qual é a quantidade que devemos comer? É a da nossa mão, desta mão. Pois. Nós colocamos aqui os alimentos e temos que fechar. Isto é a quantidade que precisamos. As nozes é uma, dividida em metade são duas, não é? Portanto, você divide em 2, chega por dia. Chega 7 amêndoas por dia. Não daquelas refinadas, nem torradas, mas na sua... E deve-se procurar da forma mais natural, com casca, descascar, essas coisas todas. Porque assim você evita realmente contaminação, evita a perda de nutrientes da forma como depois chega até nós. E saciam bastante este tipo de alimentos, que é muito bom para quem quer, por exemplo, encetar uma dieta sem muitas dificuldades. Não é? Sim, e depois também é muito bom para, nomeadamente, o cabelo, para a pele. Exatamente. E por isso, queridos ouvintes, e também, como eu estou a dizer, a castanha do Pará, que eu acho que a castanha do Pará é da excelência, rica em selênio, é um antioxidante extraordinário para nós e atua nos radicais livres. Por isso, se você puder introduzir, ela é grande, fantástica, e nós, se não tivermos cuidado, comemos mais que uma e não podemos. Feijão, queridos ouvintes, feijão é importante,
olha, tem aminoácidos fundamentais para a construção de proteínas. Sobretudo tem fibras. Não, mas são fundamentais para a construção de proteínas. É muito importante. Você pode escolher o branco, o preto, feijão, tudo o que tem. Nós temos tanta variedade de feijão e é tão importante na nossa saúde. Para quem não gosta de feijão, não há nada como pôr na sopa e depois para a varinha mágica e nem se apercebe. Porque há pessoas que não gostam de sentir. Os crucíferos, queridos ouvintes, os crucíferos... É melhor explicar primeiro o que são? Os crucíferos vegetais crucíferos. Brócolos, couve-flor, couve de Bruxelas, couve de Bruxelas, rabanete, repolho, mostarda e, por exemplo, são defendidos e são considerados os melhores alimentos na prevenção do cancro. Por causa da conjugação das vitaminas e dos minerais. Exatamente. Imaginem, isto entrou tanto na minha cabeça há tantos anos que eu todos os dias eu compro pó de brócolos. Pó. E pronto. Tenho que pensar na pegada ecológica, mas pronto. Mas isso eu compro e certificados e vem de Inglaterra. Pronto. E eu como todos os dias um equivalente a 1 grama. E chega? 1 grama. 1 grama que equivale a não sei quantas gramas de vegetal da sua forma natural como se consome. Mas aquilo que eu estou a dizer é que nós gostamos muito de ter um jardinzinho e não sei o quê. Eu sei que tem que ser rápido, mas é assim, se nós pudermos começar a pôr nos nossos vasos, até na cozinha, não sei o quê, alguns legumes, tipo brócolos, tipo alho francês, e salsa, uma série de coisas, nós podemos usar e controlar realmente a forma como eles estão a crescer. Por isso, começa a pensar até em vez de colocar, as flores são bonitas, mas também podemos, assim, nos nossos vasinhos, colocar algumas coisas, tipo os crucíferos, são extraordinários na nossa saúde. Façam uma pesquisa, é inacreditável os benefícios que têm. E depois há uma série deles que podemos aqui agrupar. Eu agora vou muito rapidamente, muito tempo. Olhem uma coisa, tem a ver o sumo, não é vinho, mas o sumo de uva, e pode ser tudo que seja escuro, tem taninos, tem uma série de flavonoides que realmente favorece e que melhora a nossa saúde, e nomeadamente quem tem problemas de varizes e por aí fora são extraordinários. E depois podemos juntar a chia, a quinoa, a batata doce também, e uma menção muito especial para a maçã. Porque eu já, por acaso, tenho esse hábito de comer uma maçã por dia, e aqui no nosso guião até há uma coisa muito curiosa, que faz uma referência a um ditado inglês que diz que uma maçã por dia mantém-no afastado do médico. É verdade. Isto devido às características da maçã. Atenção, maçã com casca. Exato, que tem ácido máltico, e eu acho que em termos digestivos, quando nós comemos, até ajuda a lavar os dentes. A maçã é algo que devia estar muito mais presente na nossa alimentação, e que realmente temos uma variedade imensa, inacreditável, e temos produtores locais com maçãs, não são tão bonitas, mas são mega saudáveis. Se de vez em quando, eu sei, pode ter um bichinho ou outro, é bom limpar, lavar. Mas a maçã tem sobretudo, é muito bom para o sistema imunológico, para o fortalecimento do sistema imunológico. A minha sogra acho que comia maçãs todos os dias, e realmente e com isto estamos no final do programa. Mas é importante, relativamente à chia, são algumas coisas. Por exemplo, a quinoa pode substituir o arroz e é extraordinário, e ainda por cima podemos cozer e ficar fria, fazer saladas frias, é muito importante. Eu como chia todos os dias, que é uma fonte de ácidos graxos importante, e por isso eu acho que, se vocês quiserem, perguntem-nos e vejam como é que nós podemos até dar sugestões de como se poder usar em todos os dias. Há outras coisas que é todos os cítricos, a fruta cítrica, eu digo laranja, limão, eu vou pôr aqui também, que não é cítrico, mas o teor de vitamina C, tipo o kiwi, todas essas coisas que estão aqui ao nosso alcance, nós deveríamos realmente introduzir de qualquer forma na nossa alimentação.
Relativamente ao sumo, vocês não se esqueçam que eu adoro sumo de laranja, mas quando nós bebemos o sumo, nós retiramos a parte saudável, que é toda a parte da laranja, e consumimos de uma forma desenfreada uma quantidade enorme aquela pele muito de fininha laranjas que com reveste a sabor. laranja, não é de fora, é aquela pele muito fininha dentro que não deve ser retirada. Por isso, queridos ouvintes, comam a laranja de forma natural e vão ver que um sumo tem 2 ou 3 laranjas e você come uma laranja, 2 laranjas, mas não come mais. Já ultrapassamos o nosso tempo, Maria, só temos que fechar o programa. Tínhamos aqui outros alimentos para falar, como por exemplo os peixes, a couve, os ovos, o gengibre, mas... E o alho. E o alho, que é muito importante. Fundamental. O alho e a cebola. Podem pesquisar isso durante a semana. É verdade. Damos aqui estas dicas com 20 alimentos nutritivos para manter o bom funcionamento do organismo. Para o final, musicalmente, com a banda de música eletrónica francesa Daft Punk, para recordar, isto é quase um baú também, meio ao baú. O One More Time para o final. 2 ou 3 dias cá voltamos para mais uma semana com as emissões do Momento de Inspiração. Obrigado, Maria do Céu, obrigado, ouvintes. Até de 2 a 8 dias. Obrigada.